começando o podcast Papo de Bola neste sábado e hoje nós vamos conversar, para muitos, ele é chamado de Deus Colorado. E a gente tá numa casa diferente, Marcão. Verdade. Porque verdade, o homem, ele conquistou o mundo, mas eu acho que ele quer conquistar mais coisas ainda, porque ele não para de trabalhar. Marco Antônio Pereira, eu sempre gosto de anunciar o nosso convidado na tua voz, que é muito melhor que a minha. Não, bem capaz, bem capaz. Aqui, ó. Mas obrigado pelo carinho. Vou apresentar aqui um grande amigo, o maior dirigente da história do Internacional, não há dúvida nenhuma. Perguntar para qualquer torcedor do Internacional, né? E ele vai responder que o maior dirigente da história do Internacional, o mais querido, o mais simpático. E elas dizem que ele é o mais bonito presidente da história do Internacional. Já ouvi também isso. Fernando Carvalho, doutor Fernando Carvalho. Pô, deixa eu apertar a tua mão, faz horas que eu não te via. É verdade, que também. bom te reencontrar. E tu tá bem pra caramba, hein? Tu tá com, olha, 100%. Bom, Marcão, com todos esses elogios aí, tem que começar alto astral esse podcast. Não, mas o papo vai ser alto astral, aqui não tem crise. Bom, Léo, Marcão, querido Marcão, né? Depois eu vou contar como de vez em quando que eu tô meio depressivo, como eu alivio essa depressão ouvindo gols. Ah, é? Eu vou contar depois. Opa, legal. E tem muitos gols. Tem muitos gols. Pra ouvir. Mas te agradeço, Léo. Prazer estar aqui contigo, com o Marcão, que é uma pessoa que eu, ao longo da minha estada no Internacional, durante 8 anos só, parece que foi muito mais, né? Parece que sim. Mas tu tá contando aquele período da base lá, não, né? Não tô contando a base. Não, não. De 2002 a 2010, né? Que foi o período que eu estive bem na linha de frente. Uhum. E a gente viajava, o Marcão sempre junto. O Marcão era o narrador das viagens, né? Isso. E a gente convivia muito fora do Rio Grande do Sul. E aí, essa convivência nos aproximou e nos tornou amigos. Eu, então, quero saudar a tua presença aqui hoje. Obrigado. Na verdade, é a nossa casa aqui, claro. né? Que vocês fazendo entrevista num ambiente que é nosso, né? E isso é muito bom, porque... Deixa eu contar, Léo, algo assim que eu jamais vou esquecer. Meu filho também jamais vai esquecer. O Henrique é nosso produtor aqui. E o Henrique era um garoto e tal, e ele se meteu numas encrencas naquela época. Encrenca de torcida organizada, lembra, presidente? E aí eu não sabia o que fazer. Aí veio o anjo iluminado lá e disse assim: procura o Carvalho. Aí eu pedi uma audiência com o presidente na sala dele. É difícil ir na sala do presidente de Inter e Grêmio, dos clubes, né? Mas ele me recebeu lá, eu era assíduo frequentador lá. E eu falei: presidente, estou com um problema, estou com meu filho assim. Nós precisamos dar um jeito nesse cara aí. Aí o presidente Carvalho disse: traz ele aqui. A hora que tu quiser, traz ele aqui, eu vou te receber. Aí levamos o guri lá. Assim, o presidente mandou até ele para treinar lá num canto lá, e ficou treinando lá. E os caras puxavam o couro dele, o carioca, eu lembro daquela turma maravilhosa. Os caras sensacionais, eram maravilhosos. Eu não quero começar a citar nomes que eu vou errar, esqueci algum, né? E aí, rapaz, voltou para os eixos, né? Graças a Deus. Tomou um couro lá, né? Entrou na linha. E aí teve uma lesão de joelho, aí foi pro Dr. João Gomes lá, o Caputo, né? Que eram os médicos do Inter lá que cuidavam dessa situação. Grande doutor Caputo. Aí, nunca vou esquecer e te agradecer eternamente por isso, que foi muito bacana. Pô, foi um carinho, né? Não tem explicação num clube do tamanho do Inter, profissional como o Inter, né? Fazer um cara ficar lá treinando lá e separado e tal, mas estava lá suando, apanhando, porque era assim, às 7 da manhã tinha que estar lá no Brasil. Eu já ouvi falar que o Henrique seria um grande jogador se não fosse uma lesão. Não sei. Eu não quero dizer isso, né? Mas deixa essa fama, é bom? Naquele momento lá ele tinha futuro. Depois logo você viu que não tinha futuro. Mas deu tudo Durou certo. pouco o futuro. Não, até ele chegar no Inter, a gente achava que ele tinha futuro. Quando ele entrou no Inter, não tem futuro. Marcão, deixa eu dar um recadinho aqui, presidente. Só lembrando que esse programa é um oferecimento de Magu. Dê seu palpite, podendo faturar uma graninha extra. Acesse lá magu.bet, faça o teu cadastro com as melhores cotações e o melhor, saques instantâneos. Ganhou, já pegou. Bônus de até R$200 no primeiro depósito. Lembrando que esse podcast
Papo de Bola é dentro do nosso canal no YouTube, é nosso, é deles. Usa boné? Siga lá, faça o teu, Usa teu boné. cadastro. Eu ia trazer um boné vermelho, boné. esquecemos de trazer um boné vermelho. verdade. Não, pode A trazer gente que tem- Mas é bonito. no sol, na praia a gente Pô, usa. é bacana. É isso aí. Presidente, eu comecei fazendo a abertura aqui, né, dizendo que o senhor não para, né? Conquistou o mundo, mas parece que não é o suficiente. O que o senhor está fazendo atualmente, trabalhando com futebol? Ainda acho que o torcedor colorado e também quem acompanha futebol tem curiosidade de saber por onde anda o presidente Carvalho. Eu vou fazer uma breve contextualização para chegar no dia de hoje. Quando eu saí do Inter em 2010, eu voltei para o meu escritório de advocacia. Sim. Só que durante 10 anos, praticamente, eu me ausentei do escritório e, portanto, não me atualizei, não estudei, não me preparei, eu perdi os clientes que tinha, não renovei os clientes, fiquei apenas com processos antigos. Né? E, ao mesmo tempo, em função da trajetória no Inter, eu era requisitado para fazer palestras, para dar aula, né, para participar de seminários, e não remunerava esse tipo de atividade, eu fazia gratuitamente, né? De repente, como eu não tinha retorno mais no meu escritório e continuava sendo procurado para fazer esse tipo de atividade na área esportiva, eu passei a cobrar, passei a remunerar a área esportiva. E aí comecei a me preparar para fazer bem feito, né? E com o tempo me tornei consultor de uma empresa, essa empresa acabou, né, comprando uma parte do Cianorte, um clube do interior do Paraná, e lá fiquei durante algum tempo, indo e voltando para a Cianorte. O clube cresceu muito, era da segunda divisão, acabou, né, chegando na primeira, disputou Copa do Brasil, disputou verdade, Série D do Campeonato Nacional. Depois, um pouquinho antes da pandemia, eu criei uma empresa, não cheguei a criar a empresa já existia, que é o Foot Hub. O Foot Hub, eu passei a dar aulas no Foot Hub, hoje faço parte do quadro de sócios do Foot Hub, aula de gestão esportiva, aula de executivo de futebol, nós fazemos diagnósticos de clube, né, com a SAF, nos especializamos na implantação da SAF nos clubes, e isso nos torna, vamos dizer assim, um player do mercado para atuar nas SAFs, né? Fazendo diagnósticos também, prestando consultoria em clubes. Isso é a atividade que nós temos. E aqui, esse ambiente aqui, é um podcast que nós criamos e é feito nessa sala com personagens do futebol. Nós também temos o nosso podcast, mas a gente leva mais para a área técnica, né? Ouvimos pessoas para falar em treinamento, para falar em mudança de método, em mudança de treinamento, para falar em sistema de gestão, em planejamento. É para isso que nós temos o nosso podcast, que é nesse ambiente aqui, com um campinho de futebol, que é a nossa vida. Tá Bacana, ótimo. tá muito legal esse estúdio aqui, tá bacana. Falando nessas questões todas aí, tu citaste, tu tá vendo muita diferença no futebol europeu? Vou te perguntar diferente. Qual é o tamanho da diferença do futebol da Europa para o sul-americano hoje? Especialmente o brasileiro, né? Porque o Brasil está muito à frente dos argentinos, uruguaios, colombianos. Tu tá vendo Eu isso? acho que isso tem a ver com a questão financeira, né? Com a questão econômica de cada país, na América do Sul. Da mesma forma que tem a ver com a questão econômica e financeira da Europa. Então nós temos poderio financeiro dos clubes europeus muito à frente Muito dos acima, brasileiros, né? muito acima. Então, estruturalmente, o futebol da Europa é muito mais preparado e tem muito mais estrutura que nós, né? Eles têm um conceito de futebol diferente do nosso. Nós aqui, na maior parte dos clubes, nós jogamos bola, não jogamos futebol, né? E lá eles jogam futebol, como tem que ser, né? Essa é uma pequena distinção que eu costumo fazer. O jogador lá compreende o jogo, sabe por que tem que se posicionar de tal ou qual forma, sabe por que ele é lateral esquerdo, que cobertura ele tem que fazer. O ponta, nós temos agora o Brasil, a seleção brasileira que está atuando. Todos os brasileiros jogam no exterior, então nós podemos jogar com 3 atacantes, porque pela compreensão tática que eles têm, eles conseguem fazer a tarefa ofensiva e a tarefa de contenção. O Vini Júnior é um exemplo, né? Exatamente, É um o que atacante permite, que então, joga que de tu lateral. tenha um atleta múltiplo. Tem um atleta múltiplo, que tanto possa ser um defensor como ser um atacante. Com isso, tu dá ao treinador uma ferramenta que no Brasil tu praticamente não tem. Hoje, muitos jogadores brasileiros que jogam aqui, que atuam aqui, já fazem isso, mas com muito menos constância do que os europeus. Então, o futebol de lá está na frente do nosso pela estrutura e, acima de tudo, pela compreensão tática. E a compreensão tática se adquire com a vivência, com a permanência na Europa.
O Vini Júnior, que é um grande jogador, demorou 1 ano e meio para ser titular do Real Madrid. O Rodrigo, da mesma maneira. Então, eles aprendem a jogar primeiro para depois se tornarem titulares. Né? E aqui no Brasil, o jogador imediatamente sai do Júnior e já vai jogar direto no time de cima sem ter a compreensão tática. Aqui, às vezes, presidente, o ponta, ou ele consegue atacar muito bem, mas não consegue compor, ou às vezes o ponta defende muito bem, mas chega ofegante no ataque e tem problema de finalização. Exatamente. Falta o equilíbrio, às vezes, né? O cara é atacante, mas finaliza mal porque marca mais, e aí acaba... Não está adequadamente preparado para isso. Adequadamente, né? E é uma série de fatores, né, Uma presidente? série de fatores. Hoje tu tem métricas de aferição que permitem, que determinam que o jogador tenha tantos sprints durante o jogo, né? Ofensivos. E ele sabe que tem que fazer aquilo, porque ele tem métrica de avaliação. Aqui a gente vai mais na intuição, aqui no Brasil. Fora daqui tu sabe, né, o que tu vai fazer. Perfeito. Tirando a tua família, claro, a tua maior paixão é internacional. Qual foi o maior time do Inter que tu viu jogar? Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho e Vacaria. Caçapava, Falcão e Batista, Valdomiro, Dario e Claudiomiro, podendo entrar o Jair no lugar do Caçapava. Tá de sacanagem. Esse time só não é uma Libertadores, mas foi sei lá, por uma circunstância, né, do período, né? Marcão, outro dia eu escrevi, eu tenho uma coluna semanal aqui no Fute Hub, né, no site do Fute Hub. E como temos Copa do Mundo, eu estou escrevendo 2 vezes por semana. E eu escrevi sobre a seleção holandesa de 74 para fazer uma comparação com grandes seleções, né, que acabaram não vencendo Copas do Mundo. E a seleção holandesa de 74 foi uma delas. Sim. Né? E eu vou tentar escalar a seleção holandesa aqui de cabeça. Jogava com Youngblood, Surbier, Ran, Risberg e lateral esquerdo, não me lembro o lateral esquerdo, Jansen, Van Bommel, Neskens, Rep, Cruyff, Rezenbrink. Esse time, que era maravilhoso, jogava com um falso centroavante chamado Cruyff, que agora, esse era um gênio. Que agora foi... A estratégia da Holanda foi reproduzida agora pela seleção espanhola, jovem seleção espanhola dessa Copa. Mas eu estou falando dessa seleção porque esse time tinha uma jogada que ele pressionava o homem da bola com uma multidão de jogadores. Não sei se tu te lembra, que eles faziam uma marcação, todos iam em direção ao jogador da bola. Era o futebol total. Futebol total, a laranja mecânica. E o Inter fazia isso, o Inter de 76. Durante todo aquele ano com o Marinho Pérez de zagueiro. O Marinho veio... Ele veio da Europa, do Barcelona, e ele trouxe essa ideia que foi implementada pelo Minelli no Inter. Então o Inter tinha essa marcação. Se o senhor quiser ver aqui, Mitchell, né? a base está aqui, ó, não sei qual o nome o senhor pulou. Lateral esquerdo, só o lateral esquerdo. Mas é que aqui tá o nome por nome, lado a lado. Vamos ver. Youngblood, Kroll. Faltou o Kroll. O Kroll. Faltou o Kroll. E o Surbier. Isso aí. Surbier. Isso aí, Isso aí, era um timaço. Nós vimos jogar. Ali quem acompanhou a final, e pode ver hoje que tem nas redes sociais isso aí, tu pode assistir no YouTube, né? A guerra tática que foi a final foi um negócio fantástico, né? O que o Helmut Scheuner, o técnico da seleção da Alemanha, fez foi um negócio fantástico. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um jogador que era meia boca, mas que era bom jogador, que era o Vogts, e dizer assim, Vogts, não precisa jogar, tu só não deixa jogar o Cruyff. E assim foi o jogo, né? Acompanhou o tempo inteiro. Acompanhou o jogo inteiro, o lateral direito da Alemanha. Como o Jurandir acompanhou o Falcão em determinado momento. Exatamente. A ideia surgiu daí, né? Fantoni, ao contrário, o Fantoni tirou a ideia do Helmut Scheuner, da Copa do Mundo, né? E aí foi. Deixa eu dificultar a pergunta, então. Inter de 2006 ou Inter de 2010? O Inter de 2010... Inter de 2006. Comparando um com o outro, o Inter de 2000... Vou pegar o corte da Libertadores, que depois muda para o Mundial. O grande time do Inter, o que teve melhor rendimento foi o Inter do Tite, com o Nilmar de centroavante. Esse foi o time de melhor 2008? rendimento. De 2008 e 2009. Sim. 2008 e 2009. Depois saiu o Nilmar, saiu o Tyson, né? E aí, esses dois juntos, mais o D'Alessandro
né? Era uma coisa maravilhosa. Magrão, quem não gostaria de ter um Magrão no Nossa, time? jogava muito. Nós entrevistamos o General Bolívar outro dia. É. E ele falou isso aí também. Aliás, Ele falou que o time era fantástico. o que o Tite está fazendo agora na seleção, colocando o Éder Militão de lateral direito, Ele o falou, Bolívar falou, pô, isso aí o Tite fez comigo no Inter de 2008. Ele me chamou. E o senhor estava junto, né? E ele disse, É. não, o presidente estava junto no vestiário. Me chamou, ó, não pode jogar de lateral direito. Pô, claro que eu posso, professor. Porque o Bolívar era zagueiro, mas era lateral de origem, né? A história é o seguinte, o nosso lateral direito era o Ângelo, né? Isso, aí. Ângelo. E daí eu conversando com o Tite, eu sempre gostei de chamar atenção, não sou de escalar time, nunca fui, mas eu chamava atenção para detalhes, né? Então, a jogada, nós íamos jogar contra o Boca. E a principal jogada do Boca era uma bola atravessada no segundo pau, da direita ou da esquerda para o Palermo. Se ele atravessasse a bola para o segundo pau da esquerda, tinha o Marcão para marcar o Palermo. Se ele atravessasse para a direita, tinha o Ângelo, que batia na cintura do Palermo. Nós vamos ter que dar um jeito aí. Nós vamos passar tomando gol a noite inteira do Palermo. Aí o Tite, vamos botar o Bolívar. Aí o Bolívar não queria, aí eu conversei com o Bolívar e aí ele acabou concordando e Era um acabou time jogando. com 4 zagueiros. 4 zagueiros. Não tinha laterais, né? Era Bolívar, o Marcão do outro lado, o Índio e O Álvaro. E o Álvaro. E o Índio se lesionou, É. o Índio se lesionou. Aí jogou o Álvaro, na final jogou Álvaro e Dani. E Dani Moraes, isso aí. Dani Moraes. Isso aí. É. Tu vê só, é a história sendo contada dentro do vestiário. E deu certo, né? Deu certo, mas também tinha um meio campo, né? O Magrão, Guinazu e o Edinho na frente da área. E depois no segundo tempo entrava o Sandro, que era um tanque, né? É. Sim, sim. Agora o Magrão, esse era uma figura extraordinária, né? Uma das grandes figuras e grandes atletas com quem eu trabalhei. Magrão, sem dúvida. Eu quero aproveitar esse gancho que o senhor falou de que gostava de palpitar, de analisar junto Não, futebol. não palpitava, eu só fazia perguntas. Isso, né? perguntas. Não era palpite. Isso. Não era palpite. Buscava o diálogo, né? Esse diálogo também teve com o Abel em 2006, depois que o Inter perde o Campeonato Gaúcho. Eu sempre fui um dirigente muito atuante, né? E gosto muito de futebol. Sim. E instigo as pessoas através de perguntas da vivência, né? Trazendo exemplos, né? de outros momentos. E isso eu sempre fiz. Sempre fiz com o Muricy, com o Celso Rotti, com o Abel. Sempre fiz. E sem ferir hierarquia. Né? Sim, porque eu me lembro que o Inter dá uma mudada, assim, fica um pouquinho mais fechadinho, né, para o restante da temporada, né? E ali, pô, um time sensacional do Inter, né? Campeão da Libertadores e do mundo. Qual foi o momento mais difícil para ti no Internacional? O momento mais espetacular foi a conquista do Mundial, né? Eu acho que tenha sido isso, né? Não há dúvida, o maior título da história do Internacional. Mas qual foi o momento assim? Eu tive dois momentos muito difíceis, um dentro do campo e o outro administrativo. O dentro do campo eu ia lembrar no início, quando eu falei que eu ouvia gols, né? Os gols que eu ouço seguidamente, que eu tenho gravados, de Marco Antônio Pereira, Maicon Librelato e Fernando Baiano. Espetáculo, é. Te lembra onde? Lembro, puxa. Paysandu. Lá em Belém. Lá em Belém. E administrativamente, quando... Eu tenho na memória até hoje o Claudião escorado no poste, assim, chorando. Né? Eu lembro de tudo isso aí. Mas, peraí, eu lembro do Martin, né? Lá no hotel, eu tenho essa na lembrança do Martin lá. Foi a família toda, né? Foi todo mundo. Foi uma loucura aquilo. Deixa eu entender, o senhor ainda de vez em quando escuta esses gols? Claro que em casa? Em casa, claro. Ouço. Que legal. Só o áudio ou a imagem? Agora tem, mas na época que ele me mandou os gols, sim, né? Eu pedi para ele. Aí eu tinha no telefone, agora eu tenho a imagem. Tem a imagem com a narração dele. Olha que legal. Eu não quero falar muito sobre isso, eu começo a me emocionar. Foi um bom tempo da minha vida também. Tá, e o outro momento? Administrativamente, quando nós tivemos aquele problema de 2005, que teve aquele torcedor que entrou em juízo contra a CBF, para que ela não entregasse a taça para o Corinthians. Sim. Aquilo ali redundou num pedido do Fortaleza, né, que havia sido rebaixado, porque o Inter teria entrado na justiça e isso poderia levar o Inter à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A CBF notificou o Inter de que havia esse processo e que se nós não dessemos baixa do processo, o Inter seria rebaixado. E eu fiquei nesse dilema, e os meus companheiros de diretoria queriam manter o processo e queriam que a gente fosse até o fim, né? Nós aí teríamos que conseguir uma liminar para participar da Libertadores, nós teríamos que conseguir liminar,
né, para participar de campeonatos da primeira divisão, né, e isso seria uma coisa muito difícil. E eu passei 2, 3 dias, né, completamente atormentado. Sem dormir. Daí aí quem me ajudou a resolver isso foi o Dr. Fábio, não na decisão, mas no encaminhamento da decisão. Porque no momento em que eu decidi, conversando com os meus colegas e confrontando com a ideia de uns e apoiado por outros, eu decidi que nós íamos dar baixa no processo, nós íamos conseguir que o torcedor aquele desse baixa no processo, e tinha um procedimento. E esse procedimento, quem me ajudou a fazer foi o Dr. Fábio, o Dr. Celso Rodrigues, que era advogado do Clube dos 13, junto com o Luiz Sveiter. Doutor Celso. Aqui, fazendo um parênteses rápido aqui, para antes da conclusão, o Dr. Fábio, ele teve uma participação importante na tua vida, né? Que ele mesmo sendo rival... Dr. Fábio Koff? Fábio Koff. Ele te orientou em algumas coisas importantes, né? Não, essa foi uma delas, né? É lenda que ele indicou o Paixão para ti? Não, ele não indicou o Paixão, mas ele me deu subsídios para decidir. A indicação do Paixão não foi dele, mas ele disse, o Paixão vai te resolver o problema. Né? Eu tenho isso na ideia assim... tal. Mas ele foi importante na decisão. Ele foi. Paixão é fora de série, né? Paixão não se fala, né? É uma das pessoas que eu tenho como amigo e como integrante daquele grupo maravilhoso de trabalho que nos levou naquela conquista. Eu entrevistei o Paulo Paixão mês passado, a gente estava somando, o Paulo Paixão tem 5 Copas do Mundo. 4 com o Brasil e 1 com a Arábia Saudita. O cara foi a 5 Copas trabalhando. Brincadeira, ele é fora de série. Ele é uma figura. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. O senhor escuta mais os gols contra o Paysandu do Marcão ou mais o gol do Gabiru? O gol do Gabiru já é rotina, né? Tá no celular. O toque do celular, é o gol do Gabiru. Até a capa do seu livro não é uma foto do senhor lá no Yokohama. Né? É que depois que terminou o jogo, quando eu entrei no campo, né? Aí depois que a gente ganhou a taça, os jogadores me atiraram para cima. É um momento que eles estão me jogando para cima. Isso aí. Mas eu queria pontuar ainda sobre 2002, aquele jogo contra o Paysandu, porque ali é um divisor de águas no Inter, né? Ali o senhor mantém o Inter na elite do futebol. Foi um momento de maior tensão que o senhor viveu dentro do Internacional, como presidente ali na linha de frente, ou passou por outro momento? O senhor falou, né? Mas eu digo dentro de campo, assim, foi um momento que o senhor, foi mais tenso. Foi, sem dúvida nenhuma, foi um momento de maior tensão. O que aconteceu em 16, eu já cheguei no meio do caminho, né? Eu já cheguei, a coisa já não estava legal. E eu fui ali mais para ajudar, de alguma maneira, né? Fui um voluntário, né? A minha responsabilidade ali, eu não tive responsabilidade com a formação de grupo, contratação de pessoas. Sim. Mas lá atrás eu era o responsável, né? Eu estava na linha de frente. Estava na linha de frente, eu participei do dia a dia. A dificuldade financeira do clube era muito grande. O futebol, naquele ano, estava tendo uma mudança muito grande de lei. A Lei Pelé entrou em vigor, os jogadores passaram a ficar livres no mercado. Então a gente não soube muito bem enfrentar aquela situação no primeiro ano. Depois a gente soube, a partir de 2003 a gente fez contrato longo, a gente fez contratos, né, com jogadores jovens, mas naquele primeiro ano nós fizemos contrato por 1 ano só, entendeu? E isso é um erro. Isso é um erro, porque tu tendo 85%, 90% dos jogadores contratados por 1 ano, chega em setembro, eles já até começam a pensar no que vão fazer no outro ano, entendeu? E aí eles saem do foco, eles passam a pensar na vida deles e não no ambiente de trabalho. Perfeito. Entendeu? E com isso, foi exatamente o que aconteceu. O Inter chegou a ser 4º colocado no Brasileiro. E daqui a pouco a coisa degringolou, degringolou, perdemos pro Paraná Clube aqui, em Porto Alegre. É uma toca, né? É uma toca, que era toca, né? E aí a coisa foi indo e degringolou, e a gente chegou naquela situação. O senhor começou a conquistar o mundo ali, o senhor acha? Eu acho que a conquista Barcelona. A conquista do mundo, ela veio por muitos aprendizados, né? Porque tu aprende muito no revés. A derrota te traz ensinamentos para te corrigir, para te não fazer de novo, para te não repetir equívocos, né? Tu vai para um caminho mais adequado, e foi o que aconteceu. Nós decidimos ali, né? Não é uma decisão, a gente viu que
tu não pode atrasar salário, que tu tem que trabalhar dentro do orçamento. Claro. A partir de 2003 nós conseguimos organizar o nosso orçamento, passamos a ter uma receita mensal da televisão e não gastamos mais do que recebíamos, entendeu? Priorizamos a base. No primeiro ano a nossa base dos meninos que estavam na casa eram muito jovens, não podiam ser utilizados, passamos a utilizar no ano seguinte, já com contratos mais longos. Trouxemos jogadores experientes de fora com contratos longos e isso nos permitiu ter uma sequência de trabalho. Né? Porque a ideia que se criou, que eu criei, que é o que eu transmito hoje, né, nas minhas consultorias, nas minhas palestras, é que tu tem que manter no mínimo 60%, 70% do grupo do ano anterior. Porque se tu, mesmo que dê errado, tem que manter. Porque se tu começar a trocar todo ano, né, de estrutura, de pessoas, tu perde a memória do vestiário. E o vestiário se faz grande pela memória. Né, pela história. Frase interessante, perde a memória do vestiário. E isso é importante. Isso é importante. E a partir daí, se tu pegar 2013 em diante, nosso vestiário sempre teve memória. Parece que foi sempre o mesmo time. Né? Verdade. Pela sequência de profissionais. É verdade. O Klemer já era o goleiro do Inter. Já era o goleiro. 2002, né? O Klemer já era o goleiro. A partir de 2004, havia uma repetição. Verdade, né? verdade. E mesmo que tenha ocorrido, por exemplo, de 2006 a 2010, houve mudança. Muita mudança. Só que foi imperceptível. Né? Tu foi mudando setorialmente. Alguns jogadores permaneceram para ter aquele elo vitorioso sempre houve. Né? Sempre aconteceu. E isso é importante. É verdade. 17 anos depois daquele episódio de 2005, daquela história toda, aquele campeonato de 2005, que até hoje, para mim, tem muita coisa que não está explicada. Né? Tem muita coisa que eu não sei e que o torcedor também não sabe. O senhor descobriu coisas novas muitos anos depois a respeito de tudo aquilo que aconteceu em 2005. Eu estava lá no Pacaembu, foi na minha frente o pênalti. Pacaembu é um estádio maravilhoso para se assistir jogo e para se transmitir, porque tu enxerga tudo muito, muito claramente. Né? Tem alguma novidade, algum caso que o senhor chegou a se surpreender naquele episódio todo? Não tem. Aquilo realmente foi um erro crasso. Aquele ano todo, né, nós tivemos muito prejuízo de arbitragem, eu até nem gosto muito de falar nisso. Nós tínhamos prejuízo com o Juventude, com o Alício Pena Júnior, o Inter estava ganhando o jogo lá. E ali um ponto nos dava o título, né? Um pontinho nos daria o título. A anulação dos 11 jogos foi uma atitude inédita do presidente do tribunal. Como é que era o nome do... Luiz Sveiter. Luiz Sveiter. Ele anulou... só pode anular... Não existe hipótese em nenhum código de disciplinar de futebol de nenhum país tu anule todos os jogos. Tu tem que anular desde que tenha havido interferência indevida do árbitro provada. Né? Ali ele anulou só porque o árbitro, em algum momento, ele se corrompeu num jogo em que não foram aqueles 11. Tu chegaste a encontrar alguma vez o Márcio Rezende, pessoalmente, sim? Não, eu tive um encontro virtual com ele na RBS TV, onde ele pediu desculpa né, pelo erro que cometeu, um dia depois do jogo, e eu mandei ele longe. Não aceitei as desculpas. Claro. Depois daquilo que aconteceu, né? Pô, um dia depois, ainda estava muito quente, né, presidente? Talvez 10 anos depois, talvez. Eu não sei se o homem lá, Jesus Cristo, teria aceito, né? Tu sabe que o Tinga deu uma declaração, tem um programa com o Tinga que o Sport TV fez. Esqueci o nome do programa agora, mas fala do passado, né? E aí o Tinga sofreu o pênalti, né? O goleiro é o Fábio Costa. Fábio Costa do Corinthians, que adorava chegar voando, né? E o Tinga falou que depois daquele episódio, e aí os jogos foram reprogramados, né? Por causa do escândalo da arbitragem. Sim. O Inter ia jogar, talvez o senhor lembre, presidente, o Inter ia jogar tipo em Santos, e a torcida do Santos apoiava o Inter, ou ia jogar em Goiás, e o pessoal torcia pro Inter para pegar o Corinthians. O Brasil começou a torcer pro Inter, né? Porque não queria ver o Corinthians campeão, né? Mas não deu. E aí ele até fala que depois daquele jogo contra o Corinthians, o Muricy fala pro Tinga, assim, pro grupo, né? Gente, estamos tentando fazer de tudo, mas está sendo impossível vencer esse esquema, né? Por fora. Assim, isso o Tinga declarou. A gente está fazendo a nossa parte, mas é impossível. Está quase impossível, né? De vencer esse esquema da arbitragem, tudo, né? Numa entrevista que nós fizemos com o ex-presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, o Léo fez uma pergunta para ele e ele respondeu. E eu até me surpreendi com a resposta dele, que foi interessante, hein? Eu odeio o River Plate, o River Plate nos enganou, nos mentiu. Ele conta umas histórias que o River Plate teria feito lá na arena para tentar descobrir o caminho para o técnico que estava suspenso, o Gadiardo. Em 2018, né? Ficou assim com o Corinthians para ti também?
Não, mas já passou. Já passou? Não, eu não sou um rancoroso epidérmico, assim. Eu fiquei chateado naquele momento, depois isso aí foi recorrente em 2009, né? Porque nós participamos de uma decisão com o Corinthians, aquela decisão do DVD que deu margem a um deboche que os corintianos fazem até hoje comigo, né? Até hoje eu encontro gente na rua em São Paulo, corintianos que falam. Essa semana eu fui raça, né? Essa semana eu fui a Curitiba e peguei um Uber e o motorista começou a me olhar assim, daqui a pouco fez uma pergunta ou outra. Daí a pouco eu pego o celular e digo, é o fulano de tal. E aí ele pergunta, não acredito que o senhor é o presidente do Inter. Aí ele me contou, o senhor é o homem do DVD. Ainda corintiano em Curitiba se lembrou do DVD. Esse né? episódio ficou, né? Tem narrador que usa ainda esse episódio. Isso no centro do país. Centro do país. São Paulo. Mas olha, pegou. Se tu me fizer uma pergunta, um erro que eu cometi, esse foi um erro, eu não devia ter feito o DVD. Não devia ter sim. essa relação de... Porque eu não só trouxe contra mim a ira dos corintianos, né? Porque vocês não imaginam o que aconteceu. Alguém do Corinthians deu meu telefone para os corintianos, eu tive que trocar de número. Eles passaram me ligando 6 meses. Até que eu... De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, me xingando. É impressionante. Aí... e também a questão pessoal também. A questão pessoal. E os árbitros, quando tu coloca... né, em dúvida os árbitros, eu fiz isso, eu não devia ter feito. Hoje eu reconheço que eu não devia ter feito. Sim. Foi em que ano esse episódio? 2009. Foi 2009. Pô, já tinha toda a herança. Tinha a herança de 2005. 2005. Relembrando, né? Eu fiz um DVD dos lances que o Corinthians foi beneficiado. E tinha muitos. Sim. Tinha muitos. Na própria Copa do Brasil, que nós chegamos à final com o Corinthians, se tu pegar 3, 4 jogos ali, o Corinthians só passou por erros de arbitragem. Mas isso colaborou também, presidente. O senhor fez um benefício para o resto dos times do Brasil, né? Que todo mundo, qualquer torcida fala, esse juiz é corintiano. Tem umas piadas aí muito boas até sobre isso, né? De árbitros. Se não fosse os árbitros, o Corinthians não seria o que é. Eu não lembro agora das piadas, mas... Ficou essa Milton Neves é um Milton Neves, famoso Milton Neves. O apito amigo corintiano. Exato. Mas tem isso aí, tem as redes sociais, os torcedores, os outros. Mas eu hoje não devia ter feito. Eu tenho o maior respeito pelo Corinthians, apesar desses episódios, e não tenho nada contra eles. Né? Então, o senhor falou de um episódio que não deveria ter feito. O senhor se arrepende de ter voltado para o Inter ali em 2016 para compor a famosa SWAT, para tentar tirar o Inter daquela situação de cair para a segunda divisão? Ou o senhor faria de novo? Faria de novo. Não me arrependo. Não me arrependo, porque eu acho que é um momento em que o clube está precisando, um momento em que tinha que haver um reagrupamento, uma remobilização da torcida. A SWAT foi uma forma que eu encontrei de trazer um fato novo. Eu tinha que mobilizar internamente os jogadores e externamente os torcedores. Eu acho que eu consegui, porque nós conseguimos lotar o Beira-Rio em todos os jogos. Sem dúvida. Né? Mas, infelizmente, o nosso grupo, naquele momento, já estava muito abatido. E um grupo e um clube do tamanho do Internacional, quando chega na lomba, a descida é muito mais rápida do que a subida. Entendeu? E nós chegamos na lomba para descer e para segurar foi muito difícil. E não conseguimos. Então, eu sou responsável, não fujo da minha responsabilidade, mas eu faria de novo. Eu faria de novo se tivesse uma situação semelhante. Me lembro que muita gente falou na época, pô, presidente bicampeão da Libertadores, campeão do mundo, chega, não precisa voltar. Mas o seu amor pelo Inter, né, a sua amizade também com o ex-presidente do Inter, Vitório Pífero, fez que o senhor pegasse junto, né? Não tem nenhuma dúvida. Entendi. Não me arrependo disso. Entendi. Infelizmente deu errado, mas é da vida, né? Sim, faz parte. Eu acho que o Inter ganha, está no caminho certo para voltar às vitórias a partir de 2023? Eu acho que, pelo que eu estou vendo, nós vamos manter grande parte do nosso grupo. Eu acho que o Edenilson, que está em crise com o clube, em crise com a torcida, acho que nós temos que rever essa posição do Edenilson, que é um grande jogador que merece todo o apoio do torcedor, pelo que já fez. Né? Teve erros como atleta, né, dentro do campo, mas isso é natural. Tu não vai encontrar, né, jogadores como ele disponíveis no mercado. Ele já está em casa. Acho que isso é uma coisa que eu acho que deveria ser revista. Acho que o Mano Menezes é um grande profissional, um grande treinador. Acredito a ele essa mudança que aconteceu no clube, né? Porque ele voltou a implementar uma ideia de futebol gaúcho, de contato físico, de pressão, né? de velocidade, de contra-ataque rápido. Isso é a nossa ideia.
né? E se nós pegarmos os treinadores anteriores, tinha uma ideia diferente, uma ideia de posse de bola, de agredir o adversário permanentemente, descuidando da defesa. E o Mano não, ele tem defesa sólida, tem muito contato físico, enfim, é o futebol que eu aprecio, é o futebol que certamente vai nos levar a ter conquistas a partir de agora. É um futebol com muita identificação com o clube, né? Exato, O clube exato. tem essa marca, né? E tu tens falado com o Alessandro Barcelos? Tu com ele? Não, eu conheci ele depois que ele se tornou presidente. Ah, é? Não conheci, não conheci conheci. depois. Claro que eu acompanhava ele, né, como dirigente anterior, né? Aham. Não tenho uma relação muito próxima com ele, mas sou muito bem tratado, né? Não, claro. É uma pessoa educada, não tenho absolutamente nada a comentar sobre ele. E o Inter está mantendo, me parece, né, até o presente momento, a memória do vestiário, né? Que o senhor falou antes, que é importante. Sim. O Vai manter a parte maioria do dos grupo vai atletas. ficar. Né? Isso é fundamental. É fundamental. Uma pergunta. Você acha que o Mano pode assumir a seleção brasileira? Olha, eu ouvi, da mesma maneira Sim. que vocês, essa informação. É um treinador competente. Se o Andrés for o indicado para ser vice de futebol, ou diretor de futebol, ele tem uma relação anterior com o Mano. Corinthians, né? Eles têm uma relação pretérita, vencedora, né, de amizade também. E acho que o dirigente que assumir vai querer levar um profissional que ele conheça. Mas eu não sei. Ao que eu sinto, né, o Andrés não está próximo de chegar nesse cargo. Ao que eu sinto. Mas a gente no Brasil, né, hoje, muita coisa pode acontecer. Não tenho opinião sobre. Isso aí surge, eu acredito que com a relação próxima que o Andrés tem com o Lula, que vai ser o próximo presidente da República do Brasil, né? Eu acho também. Eu acho que é por aí que surgiu as esse... forças se alinham, né, Marcão? Eles se alinham nessa... Então aí pode ser. Porque eu também não vejo assim nenhuma motivo assim maior de... Pô, o Sanches tem que ir para a seleção brasileira, né? Porque o Sanches, Não na seria verdade, meu esse favorito. grupo que está lá não é um grupo que tenha... Quando o Sanches esteve na seleção e quando ele levou o Mano, era outra conformação política. Essa conformação política atual é diferente daquela, entendeu? Então eu não sei como haveria essa aproximação. Mas tudo pode acontecer, né? Essa história do Lula é muito procedente o comentário. Não sei se haverá essa aproximação. Tu conheceu um filósofo, Rafael Bandeira do Santos? Conheci e concordo plenamente com ele. Futebol grande. A verdade de hoje é a mentira de amanhã, né? É verdade. Presidente, a gente tá falando de presente e futuro. Quer saber o que tu tem achado, se é que o senhor já viu, o D'Alessandro de comentarista? E tu acha que o D'Alessandro um dia pode treinar o Inter? Ele já tem alguns cursos também de técnico, né? Se O D'Alessandro fez o nosso curso aqui como executivo de futebol. Aliás, ele, o Fred, o Grafite, o Caio, vários atletas fizeram. Pô, que legal, legal. Mas o Dali... Hoje ele tá como comentarista do Sport TV. Ele tá muito bem. Eu tenho conversado com ele. Está muito bem, com uma ótima visão, apesar daquele português arrastado dele, né? Ele não vai aprender nunca, né? Tu sabes que eu vi, claro que hoje tem muita fake news, né? Mas eu até vi lá que é um perfil que fala bastante sobre isso. Que tá cogitando o D'Alessandro, sabe aonde? No Big Brother Brasil. Tu já imaginou? Ia fazer uma confusão no Big Brother. Ele ia brigar com todo mundo lá, né? Mas eu não sei, o D'Alessandro já falou alguma coisa sobre o futuro dele, assim, o que ele gostaria? Não, ele não sabe ainda. Ele não sabe. Eu acho que ele seria um bom treinador. Pelo temperamento que tem. Eu acredito muito no treinador que é obstinado, que é obcecado por futebol, que é obcecado por questões táticas, por disciplina, e ele é assim, né? Quando eu vi aquele documentário sobre o Simeone, o Simeone é uma figuraça, né? Para mim é um extraordinário treinador. E Verdade. quando eu vi aquilo ali, eu achei que o Dali se enquadrava naquele perfil que eu vejo como muito adequado. Mas ele não definiu ainda, porque ele está numa fase agora de proximidade com a família. Sim. E ele sabe, né, que o treinador se afasta da família. Por mais que esteja próximo, ele está afastado, porque ele está isolado, né, se isola para pensar, para, né, meditar sobre as ações que vai cometer, enfim. Então, essa vida boa, essa zona de conforto será abandonada. Né? O Luizito Soares deu uma declaração antes de começar a Copa do Mundo, falando sobre a possibilidade de ele vir jogar no Brasil. Ele disse, muito difícil, porque no Brasil eu estou tentando me aproximar, minha família, aquela coisa toda, sair da Europa e tal, e jogar no Brasil é impossível tu estar em casa.
Exatamente. Porque o Inter vai jogar em Fortaleza, pô, são 4 dias, né? 2 para ir, aí o dia do jogo e outro para voltar. Aí tu fica fora de casa. E o Campeonato Brasileiro é pesado, né? Para quem está no sul ou que está no Nordeste ou no Norte do Brasil, é muito pesado, é muita viagem. O Fortaleza viajou 80 mil quilômetros, o Flamengo viajou 25 mil quilômetros, o Inter viajou 50 mil quilômetros ao longo da temporada. Então, não tem como, né? Não tem. Tu fica completamente afastado do teu dia a dia, é só bola, só futebol, é só companheirada. Né? Então, se tu já está numa fase final de carreira, se tu já quer uma coisa mais pacífica, mais tranquila, não vem pro Brasil. Né? O nosso calendário Nosso calendário muita viagem, muita viagem. Soares que foi tentado pelo Grêmio e até o Soares confirmou isso aí. Presidente, passou muito tempo, né? Tem algum nome assim que o senhor tentou, sonhou, fez alguma sondagem, alguma proposta, mas nunca teve a chance de vestir a camisa do Inter? Que o senhor possa falar pra gente hoje? Não, teve muitos. Por exemplo, quem? Tem algum nome que você possa falar? Fred, atacante, centroavante. Fred foi logo que ele voltou da França, ele estava aqui, conversamos com o irmão dele, o salário dele estava muito fora da nossa realidade. Né? Que seria um grande nome, né? Sim. Grafite, quando ele jogava no Santa Cruz do Recife, né? Tentei contratar o Grafite. Antes de jogar no Grêmio. Antes de jogar no Grêmio, aí o Grêmio acabou contratando. Né? Naquele mesmo ano, o Gilberto, que acabou jogando no Grêmio, tentamos contratar. Lateral. Esse foi um grande jogador, né? Foi um grande jogador. O Grafite também era bom, né? Uma história que eu já contei algumas vezes, mas o primeiro jogador que eu tentei contratar, o primeiro de todos em 2002, Adriano Gabiru. Foi o primeiro jogador. Essa era uma convicção sua. Era uma convicção. É. E não deu, né? Ele anos depois. No Atlético Paranaense ele foi um monstro. Ganhou, né? O Campeonato Brasileiro foi a base foi ele, né? É. No Atlético Paranaense, que eles ganharam em 2001. Foi um troço. Tu tens contato com essa turma toda aí? Todos. Diariamente. Diariamente? Eu, como te sigo nas redes sociais, eu sei, te vejo alguns churrascos com os guris aí, com essa turma toda aí, né? Não, eu faço parte de um grupo com 50 jogadores. E esses aí, Perdigão, Gabiru, Helder Grande, Alex. Os mais salientes são o Perdigão, como não diria. O Alex é muito saliente, o Tinga é saliente, né? Enfim, diariamente a gente conversa. O Tinga. Alguns aparecem depois, o Wellington Monteiro, o Rubem Cardoso, de vez em quando, né? Klemer. Que jogador foi esse Alex, né? No tempo que eu narrava futebol, eu chamava ele de Super Alex, porque ele é um jogador fantástico. Super Alex, verdade. Chutaste fora da área, né? Que chute. Uma vez eu tomei uma bronca na rádio que eu trabalhava naquela época, na Gaúcha, porque o jogo lá em Guadalajara, que ele fez um gol de falta, no meio da rua. Tô certo? Tá certo. Tô certo, né? Isso na Sul-Americana. Na Sul-Americana, isso, um jogo lá. E aí, o meu filho tem um apelido, né? E eu falei, aí, fulano, o Alex vai pra bola. E aí ele fez um gol, né? E aí os caras, pô, como é que tu me faz um negócio desse? Fala um negócio desse. Eu chamei ele pelo apelido, aí os caras achavam que era... Não, os caras vão te acusar de racismo. Então, Macaco, né? Macaco, é o apelido do meu filho. Sim. O Henrique, o apelido dele é Macaco. Eu falei, Macaco, é agora! Sabe? Porque ele tava lá, vibrando, torcendo. E aí, pá! Bucha lá. E aí eu acabei tomando uma bronca. Falei, não, eu expliquei. Não é nada disso aí. Eu quis falar, mas não faz mais isso, tá? Presidente, o Marcão aqui falou uma lista de jogadores, né? O senhor passou também aqui, que o senhor tem contato ainda. Desses atletas que o senhor trabalhou, e são tantos, né? Vitoriosos, quem foi o jogador assim que mais te chamou a atenção pela conduta no campo, fora do campo, assim, que era um atleta completo, tecnicamente, como pessoa, assim? Tem muitos, né? Tem muitos. Eu vou citar um. Alguns, em homenagem aos outros, né? Perfeito. Porque já faleceu. Fernandão. Imaginei. Vou citar o Fernandão em homenagem aos outros, porque todos eles foram assim fundamentais. Eu digo, esses dias conversando lá com eles, né? Porque tá lá no mesmo grupo, tá o Clayton, tá o Vinícius, né? Tem jogadores que não foram da época, a André Doren, quer dizer, quem não ganhou pavimentou o caminho. Verdade. Entendeu? O caminho foi pavimentado por alguém que sofreu na vaca magra. Então esse também tem mérito. Né?
Então, todos eles, sem dúvida, e eu vou chamar o Fernandão, né, nessa tua pergunta, porque o Fernandão faleceu. Porque era uma figura maravilhosa, assim como o Yarley, assim como o Klemer, assim como o D'Alessandro, como o Magrão, enfim, todos eles. Mas eu vou responder a tua pergunta trazendo o Fernandão. O Yarley também tá fazendo... Tava como técnico até, acho que do Garibaldi. Né? Foi, Ele saiu. O Yarley, hoje o Yarley é treinador. É treinador. Ele tá aguardando uma chance para ser treinador. Isso aí. Fez isso o nosso curso aqui também, de legal, executivo, para legal. ter uma ideia, né? Legal. E é uma Ele estava no Garibaldi, é isso mesmo, né? Acho que o Garibaldi até mudou o nome. Ele se mudou para Fortaleza, ele está em Fortaleza. Ah, tem Fortaleza. Ei, que o presidente tá ganhando de dinheiro com esse curso aí, tia? Se eu fosse um pouquinho mais O novo, que eu é ia isso? fazer esse curso aí. Não entendo nada, mas eu queria fazer esse curso aí. Só fera Só tá pra fazendo, incomodar. cara. Mas tu tá convidado para fazer gratuitamente, 0,800 Boa! Olha aí, ó. Esse é o cara. Sensacional. Agora, no futebol, tu acha que o Brasil vai ser campeão mundial? Aí esse programa vai pro ar antes da final da Copa. Vai antes da final, vai antes da final. Não, antes eu da acho que tem chance. Tem Tem chance. chance. Observando as seleções, né? Nós temos num primeiro momento de grande destaque Portugal, Brasil e França, né? Nessa primeira rodada. Coloca a Argentina num plano. A Argentina. Começou mal, né? A Argentina começou muito mal, o jogo contra a Arábia Saudita, ele começou vencendo, mas teve um declínio de produção assustador após o primeiro gol dos árabes, né? E depois sentiu demais, né? Sentiu demais, no jogo seguinte não jogou nada, mas venceu, e no terceiro jogo jogou bem, entendeu? No terceiro foi Então melhor. os argentinos, como aconteceu na Copa de 90, eles começaram perdendo para Camarões, depois cresceram durante a competição. Na Copa de... A Argentina sempre é um drama, né? Na Copa de 86, que eles foram campeões, foi a primeira seleção que jogou no 3-5-2, a partir do terceiro jogo. O 3-5-2 foi lançado pelo Bilardo na Copa de 86, para dar suporte para o Maradona poder jogar. E o Maradona ganhou a Copa sozinho, tendo esse suporte do esquema de jogo. Depois o Lazzaroni tentou implementar. Não, aí aqui. todo mundo adotou. Não, porque a seleção da Alemanha, que foi campeã mundial em 90, já foi com 3-5-2. Já jogava 3-5-2, que o Bremer lateral esquerdo, que fez o gol do título, jogava com um ala, né, pelo lado. Jogava Matheus, jogava Klinsmann, jogava Wöhler. Né, era um time massa, era um baita de um time. Litbarski, né? Eu sabia, até pouco tempo eu sabia. Tinha um volante muito bom chamado Bain, que jogava com a 15, se eu não me engano. Uwe Bain. A Argentina sempre foi assim, ela começa claudicante e depois ela se firma. E provavelmente vai se firmar. A meu juízo, a maior surpresa da Copa é a seleção espanhola, porque é um time quase de juvenis. Muito jovem. Entendeu? Tem jogadores maravilhosos ali que serão na próxima Copa, sem dúvida, um dos favoritos. Mas aquele Luiz Henrique é um baita treinador. É um bom treinador. Eu gosto essa retenção de bola dele, tem o Pedri, tem o Ferran Torres, que é o genro do homem, né? Tem o Busquets, que é o velho, Busquets, a zaga é o Rodri. Esse é outro que joga muito. O Rodri, que é volante, mas tá jogando de zagueiro. Enfim, eles eles jogam sem centroavante. Né? O centroavante que está jogando é um ponta do Real Madrid, está jogando de centroavante, é um falso centroavante, por isso que eu lembrei do esquema do Cruyff, né? Cruyff, a seleção holandesa jogava com 3 no meio, um centroavante falso, eles jogam dessa maneira. Então são times que estão chegando. E acho que é por aí, por isso eu acho que o Brasil tem chance. O senhor continua, pelo visto, sim, assistindo muitos jogos de Copa do Mundo a campeonato iraniano, australiano, não? Eu já assisti jogo do Maldonado contra o Melo, numas férias em Punta del Este, tu imagina? Nas férias? Imagina. Não, eu não duvido. Conhecendo o homem como eu conheço. É verdade. Apaixonado por futebol. Sempre. Não, mas é bom o joguinho, né? Eu continuo assistindo. E agora sim, a Copa do Mundo era uma maravilha. Eu acordava às 7 da manhã, ligava a TV, tinha jogo. Agora já tá só ao meio-dia, né? Tu sentiu falta também? Eu fiquei com falta. Eu fiquei com falta. Houve um vazio. Exatamente. Agora o cara às 7 da manhã, já estou acordado, e tu vai lá e botar o noticiário, aí tá não sei o que lá. Comentário. Eu tô fora. Tá faltando futebol. A gente, mais ou menos nas minhas contas aqui, estamos chegando próximo aí, mas tem mais uns 15 minutos, presidente. O nosso assunto que a gente abriu aqui foi falando do seu momento atual. Mais 10. Opa, mais 10. E de SAF. O senhor vê que Inter e Grêmio também, né? É o caminho
A SAF não vão ter onde correr Boa lembrança. ou não, assim, se desenha para isso? Eu acho que nós vamos ter um período de experimentação, né? E acho que clubes como o Inter, como o Grêmio, como o Palmeiras, como o Flamengo, que tem uma disputa política interna muito acirrada, eles vão primeiro esperar os resultados positivos ou negativos dos clubes que já fizeram, né? Hoje nós temos clubes que fizeram por muita necessidade, quase de Verdade, né? pagamento da luz. Cruzeiro, né? Vasco. Cruzeiro, Vasco, Botafogo. né? Desespero, né? É desespero. Tu tem outros clubes, como o Atlético Paranaense, América Mineiro, talvez o Fortaleza, que estão muito bem financeiramente, têm um predomínio político de um determinado segmento, e esses vão fazer, né, sem perder o comando do clube. Sem perder o comando do clube. Eles têm condições pela regularidade fiscal, pela regularidade administrativa, eles têm condições de fazer, né, buscando investidores que vão ter dividendos, que vão ter lucro na operação futebol, que a operação futebol sem dívida ela dá lucro, né? Esses vão fazer. Vão fazer. E outros como esses que eu citei anteriormente, como o Inter, Grêmio e esses que foram citados, vão esperar os acontecimentos para ver se é importante ou não. Porque é o conservadorismo, né? A questão dos dirigentes, conselheiros, pensar que tu vai entregar o clube para uma pessoa de fora, assim, passa aí mas um momento por outro lado, se tu olhar o lado do investidor, o investidor não vai dar dinheiro para o dirigente gastar. Também, Claro. Exato, tem tudo Não isso vai aí. acontecer isso. Passa o muito, dinheiro do investidor é do investidor. Né? E o que o clube tem que pensar? O que o presidente do clube, Alessandro Barcelos, Romildo Bolzan ou Guerra tem que pensar, para falar dos nossos? Eles têm que pensar em duas coisas: perenidade e competitividade. Se eu fizer um negócio com algum investidor, eu tenho que cuidar para que o meu clube seja perene o resto da vida e seja competitivo. Perfeito. Porque o dinheiro do investidor, ele não vai para alguém, ele vai para o próprio investidor. Ele tira o dinheiro desse bolso para colocar nesse bolso. Como? Melhorando a estrutura, equiparando o orçamento do clube Inter, Grêmio, Palmeiras ao Flamengo, a um parâmetro que exista no mercado. Qual é o parâmetro que existe hoje no mercado? São os clubes vencedores. Então, quanto é que é o arrecado? O arrecado 400. Se eles arrecadam 1 milhão, eu tenho que chegar próximo de 1 milhão. Perfeito. Então, o meu investidor vai ter que aportar esse recurso para mim chegar próximo e com gestão organizada e gestão competente, eu conseguir os resultados positivos. É isso que eu tenho que conseguir. Né? Então, o dirigente que vai transformar o seu clube em SAF vai ter que pensar nisso. Ouvindo o presidente falar assim, eu tenho que fazer essa pergunta. Claro. O senhor pode ser presidente do Inter de novo ou não? Porque tu acha que eu falei coisas certas aqui? Pô, totalmente. Claro. Super atualizado. Mas, Não precisa pensar duas vezes. Não. Não é uma coisa que me atraia mais. Sim. Tem os mais jovens do que eu aí, né? E acho que eu vou seguir na minha... Eu gosto de fazer muito o que eu estou fazendo hoje, né? Sim. Nesse mercado. Torcendo pelo Inter, sem dúvida. O Inter continua sendo a minha principal preocupação, né, na área esportiva, mas eu não penso mais em o ter teu atuação. grupo político continua firme, forte, atuante? Continua. Perdão, esqueci. MIG. MIG. Movimento Intergrande. MIG, isso aí. Continua. Tem visto o Giovanni Luigi? Não, faz tempo que eu não vejo. Manda um abraço para ele. Grande Giovanni Luigi. Grande amigo. Grande figura. Alessandro Chaves Barcelos. São umas figuras maravilhosas. Né? São caras que eu admiro muito. O presidente falou um negócio que é verdadeiro. Isso eu sofri também. Eu viajei muito seguido. Muitos anos seguidos eu viajei muito. E isso tem um lado ruim, porque tu te afasta um pouco da família, mas tu te aproxima das pessoas, né? Tu faz amizades. E né? que é a coisa mais importante da vida, né? Ter amigos, ter pessoas com quem contar. Né? Né? Eu, felizmente, o futebol me trouxe muitas pessoas, né, amigas e queridas, e com quem eu convivi, com quem eu conto. Uma vez eu gravei um CD, na época do CD, né? Já faz tempo, né? Um Cantando? CD de rock pro Mauro Sérgio Martins. Mário Sérgio Martins. Ele me pediu. O que tu entende de rock agora? Não, entendeu? Eu sou roqueiro. Do tempo da... O outro não entende nada, o Mauro Sérgio tem mau gosto. Não, ele... Um abraço para ele. O Mauro Sérgio é outra figura. Outra figura maravilhosa. Então. Deixa eu fiz muitas amizades. Eu vou dar o recadinho final aqui. Nosso tempo tá estourado, e aí, pra gente né? fazer as considerações claro. finais. Gente, aqui rapidinho, né? O nosso recado aqui.
esse programa, esse podcast, Papo de Bola. Que papo legal, né, Marcão? Muito bom, muito bom. É um oferecimento de Magu. Dê seu palpite, podendo faturar uma graninha extra. Tá chegando o fim do ano aí, né? Acesse lá magu.bet, faça seu cadastro com as melhores cotações e saques instantâneos. Bônus de até R$200 no primeiro depósito. Tem muita gente aí garantindo o Natal na Copa do Mundo. Boa. Apostando na Nós zebra. temos que trazer o boné vermelho. Trazer o boné vermelho. Do presidente para ele usar na praia. É. Né? Porque aí vai ser uma loucura. Tu imagina as fãs correndo atrás na praia por causa do boné vermelho, hein? Pá! Não por ele, não pelo boné. Ah, Por ele, claro. mas ele vai ficar melhor ainda. Não, o boné é... Não, o boné é top mesmo. É? Ah, Chama a multidão, é. eu não vou falar mais nada. Deixa isso. Presidente, Eu acabo falando coisas que não devo depois. Presidente, quero agradecer a tua participação, né? Muito obrigado, agradecer ao Henrique Pereira que fez a produção. Nossa casa é Novo Hamburgo, né? É. Uma cidade que eu acredito que o senhor tenha muito carinho também. Tem, Muitos sem colorados sempre estão indo direto de Novo Hamburgo para o Beira-Rio, Sem né? os torcedores do Vale dos Sinos, É. o Beira-Rio e a Arena não lotam. É. Né? O senhor sabe disso, Sei né? disso, sei. Tem muito. Concordo. A galera e é não muito- só ali, mas aquela região de São Leopoldo, Estância Velha, Sapiranga, e vai subindo, né? Isso. Taquara, Igrejinha. E depois pro lado de cá de Caí, vem Isso. muito. É. Para o lado da Zona Sul também. A gente vai ter que fazer um segundo papo de bola com o presidente, porque tem tanta eu ia coisa. dizer, daria para fazer 2 horas, mas o A presidente gente tem nem falou, queria falar compromisso, tanta né? coisa com o Barcelona, os bastidores. Mas a gente vai Marcamos deixar. outro, Marcamos outro. Marcamos outro. Ótimo. Parabéns pelo estúdio aqui. Eu queria agradecer ao nosso colega, Christian. o Christian. Grande Christian. Muito bom, tranquilo, sereno. É nosso ou é deles, presidente? É nosso. Sensacional! Boa. Lembrando aqui que o nosso podcast Papo de Bola tá dentro do nosso canal, é nosso ou é dele, siga lá no YouTube. Obrigado, presidente. Aí. Valeu. Presidente, valeu o papo, Fora de obrigado série. mesmo, valeu. Abração. Feito, Marcão. Vamos lá, até a próxima. Abraço. Valeu, gente. Tchau.